Fala galera, beleza? Diego LC10 do blog Café com Redes. Pessoal, voltando aqui a nossa série de vídeos sobre Cisco Catalyst SD-WAN. Dessa vez a gente vai falar um pouquinho sobre T-Lock Extension, galera. Galera, é um tópico bem simples, mas que muitas vezes pode confundir a galera aí na hora de implementar o T-Lock Extension, porque tem algumas coisinhas aí que você vai precisar entender e assim, você fazendo o laboratório aí, você consegue ter uma noção um pouco melhor de como implementar isso daí em produção, tá? Bom pessoal, nesse lab aqui a gente vai utilizar esses dois routers aqui, que é o CSR 1000V, no site 400. E o que eu fiz? Nos labs anteriores vocês vão perceber que eu tinha um full mesh entre o ISP e o MPLS e esses routers. Eu desfiz esse full mesh aí e coloquei aqui duas interfaces para conectar esses dois routers aqui. Eu precisava criar essas duas interfaces? Não precisava. Eu poderia ter só uma interface interligada entre eles e criar duas subinterfaces que já funcionaria muito bem, ou então só uma interface conectada no switch aqui que a gente iria utilizar como subinterface também com o switch passando o layer 2 entre eles, tá galera? Então assim galera, existem dois tipos de T-Lock Extensions. Praticamente todo o mercado vai utilizar o T-Lock Extension de camada 2, de layer 2, tá? O T-Lock Extension de camada 3, ele é um pouco diferente e ele precisa realizar algumas configurações a mais aí dentro dessa parte de roteamento do L3. Mas o que a gente vai usar aqui é o T-Lock Extension L2, tá galera? Então se você seguir o passo a passo aqui que eu tô propondo nesse lab, você vai entender exatamente como que funciona o T-Lock Extension e como você vai testar esse laboratório de forma simples, tá? O que a gente vai fazer aqui? Deixa eu mostrar aqui, deixa eu pegar uma canetinha aqui. O primeiro T-Lock Extension é o que vai vir do MPLS, da minha Color MPLS aqui, e ele vai passar pelo Giga 2 para esse cara aqui. E o segundo T-Lock Extension é o que vai vir do meu ISP e que vai passar pela interface Giga 4 aqui. Eu vou criar duas subinterfaces aqui, então vai ter uma subinterface Giga 4.100 e uma Giga 2.100, tá galera? E aí assim, eles vão usar esse caminho aqui como path para poder criar as BFD sessions dele entre esses outros routers aí e as control connections também. Aí você me pergunta, pessoal, por que a gente usa o T-Lock Extension no SD-WAN? Em muitos projetos, esse full mesh que a gente poderia ter aqui entre essa conexão, ela acaba ficando inviável e muitas vezes o ISP, o MPLS, ele não tem porta suficiente para poder ter duas conexões ou dois transportes aí para você chegar na sua rede. Então o que acaba acontecendo? Para não deixar o site sem redundância, a Cisco acabou criando esse modelo aí de T-Lock Extension, que é uma extensão do T-Lock aqui, que você consegue usar o router vizinho como transporte para poder subir um novo T-Lock aí, uma nova Control Connections usando esse ISP aqui, tá galera? Isso daqui é bastante usado no mercado de trabalho, galera. Aliás, bastante usado aí na vida real. Praticamente todo o ambiente que eu vi que tem o SD-WAN Cisco tem um modelo de T-Lock Extension. E isso vai ajudar bastante para quem tá precisando aprender ou para quem quer entender um pouquinho melhor o SD-WAN da Cisco, tá galera? Deixa eu apagar aqui rapidinho. Outro detalhe, tá? Isso daí vai te dar uma redundância bacana de ESP e de MPLS no caso, porque se você tivesse esse ambiente sem o T-Lock Extension, se um dos caras caírem, por exemplo o ISP cair, o R3 aqui, esse router 3 ficaria sem uma redundância no caso, né? O tráfego só iria sair
pelo MPLS e esse cara ia perder, ia sair fora da rede, ele ia perder a conectividade com as controladoras e também com os seus túneis iriam ficar fora. Tá bom, pessoal? Bom, eu tenho uma colinha aqui, galera, que eu sempre uso para quando eu penso em T-Lock Extension. E qual que é o primeiro passo aqui da criação do T-Lock Extension, tá? Eu vou criar as interfaces e as subinterfaces. Se você não sabe como criar a subinterface, dá uma olhadinha no último vídeo que eu postei aqui de Cisco SD-WAN. E uma das coisas que você precisa lembrar sempre é daqueles 4 bytes do .1q da subinterface, tá? Segundo passo, a gente vai criar a subinterface do T-Lock Extension. Então, por exemplo, aqui do MPLS, a subinterface do T-Lock Extension vai ser do router 2 aqui, giga 2.100, e a mesma coisa aqui do ISP, só que para interface giga 4.100, tá? O que a gente vai fazer também, o terceiro passo, vai ser criar a subinterface do lado oposto com o túnel interface habilitado. Então, por exemplo, para eu receber o T-Lock do ISP aqui, eu vou precisar criar essa interface giga 4.100 do lado do R2 para que ele tenha essa túnel interface habilitada aqui, tá? Então do lado aqui vai ser o T-Lock Extension e desse lado a túnel interface habilitada nessa subinterface aqui. E por último, a gente vai criar uma rota estática para VPN 0 apontando para o IP do Next Hope aqui, tá bom, galera? Daria para fazer também com roteamento interno. Eu poderia colocar aqui o SPF para poder eles se comunicarem, mas eu prefiro fazer com rota estática, que é um pouco mais simples para demonstrar, tá bom? Nesse laboratório aqui eu já tenho essa configuração feita no router 2, então o T-Lock Extension já está rolando aqui no router 2. Então eu vou criar aqui no router 3 para mostrar para vocês como fazer essa configuração. Vamos lá. Vamos abrir aqui a parte de templates. Esse meu router 3, como vocês podem ver, ele está aqui na minha versão 2. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou copiar esse cara, primeiro passo. Vou colocar aqui uma versão 2. T-Lock Extension, que aí a gente vai saber do que se trata. Eu não vou continuar o versionamento aqui, porque essas outras versões aqui são alguns testes que eu estava fazendo esses dias. E um detalhe bem bacana, galera, é que assim, depois que você criou as subinterfaces, é bem chato de você conseguir remover do template, tá, galera? Você tem que jogar o router para CLI mode e retirar a configuração por configuração para depois colocar ele de volta em um template, tá? É bem chatinho mesmo. Vamos dar uma olhadinha como é que tá esse template aqui. Beleza, eu tenho aqui só esse trânsito aqui do VPN 0 que talvez eu tenha que mudar, que ele vai ser esse VPN 0 giga 1 ISP. Só para vocês verem aqui, galera, dá para você clicar nele e clicar em View Template para ver diretamente o que está configurado. Pelo que eu lembro, deixa eu dar uma confirmada aqui, esse cara ele tá no meu template errado. Ele tá usando a minha color de MPLS aqui, tá? Deixa eu só confirmar. Isso daí. Ele tá com uma color MPLS, mas ele teria que ser ISP aqui, né? O Biz Internet, que é esse cara aqui. Então beleza, já estou colocando o cara certo. Deixa eu voltar aqui para ele. Aqui eu já estou alterando para o cara certo. O que a gente vai fazer agora? A gente vai criar a subinterface,
Então vou aqui em Cisco VPN Interface Ethernet. Eu já tenho algumas criadas, né, que seria interface Giga 2, interface Giga 2 com subinterface e etc. Então, mas eu vou criar uma nova só para a gente poder entender. Como é algo bem rápido, eu vou colocar aqui a Gigabit Ethernet 2. Aliás, galera, como eu já tenho essa daqui criada, eu não vou nem criar aqui não, eu já vou usar a que eu tenho criada. Se você tiver com alguma dúvida de como criar essa subinterface aí, dá uma olhadinha no último vídeo que eu criei, que é um pouco mais... Vamos tentar ganhar um pouquinho de tempo aqui, tá? Então eu tenho essa Gigabit 2 Internet Subinterface. Eu vou mostrar para vocês aqui, só para vocês terem uma ideia do que foi criado. Interface name aqui, no shut. IP address aqui, ele é local, né? Então vai ser em cima do equipamento, do device local. No to new interface tá como off. E somente isso, tá, galera? Bem simples, só tô criando a interface aqui e sinalizando que ela tem uma subinterface. Vou adicionar esse cara aí. Deixa eu adicionar uma segunda VPN Internet Interface. E aqui eu vou colocar também a mesma coisa para minha interface Giga 4, que é essa daqui, que também vai ser o T-Lock Extension desse lado. Beleza? Por enquanto tudo certo. Agora o que a gente vai criar? A gente vai criar uma subinterface que é a Gigabit 2.200.100, né? Vamos criar aqui VPN Interface Ethernet. Vou criar aqui uma nova para vocês verem como é que vai ficar. Como template aqui, eu vou colocar... deixa eu ver se eu já tenho algum exemplo legal. Vou colocar CSR 1000V. Site 400 GI 2.100. Então eu vou usar esse nome e essa descrição aqui para a gente poder criar essa subinterface. Vou colocar como global, shutdown no. A interface vai ser a Gigabit Ethernet 2.100. Que vai ser a subinterface que eu vou precisar criar. Aqui o IP vai ser device specific desse cara aqui. Que mais? Esse cara desse lado ele vai ter, como eu falei anteriormente, ele vai ter a tunnel interface do MPLS. Então esse cara eu vou mudar para global como tunnel interface. E vou selecionar aqui a color do MPLS, que é a subinterface que a gente vai utilizar para se comunicar, para ter o T-Lock via MPLS para esse cara aqui, tá? Beleza, aqui do Allow Services eu vou dar um Allow All aqui. BGP não precisa, o SPF não precisa. Netconf eu até posso colocar, não tem problema, mesmo eu tendo colocado aqui como All. Aqui vai ter o pulo do gato do MTU. Lembre-se sempre desse MTU aqui. Precisa ter os 4 bytes aí do .1Q. MSS eu vou usar 1360, que é o default da Cisco. Que mais? E aqui eu posso dar um save para essa interface. Deixa eu ir anotando aqui do lado quais são os nomes das interfaces que eu criei. Senão depois eu vou me confundir na hora de colocar as configurações. Agora eu vou fazer a mesma coisa, só que para a interface Giga 4, tá, galera? Que é a que a gente vai fazer o nosso T-Lock Extension. Create Template.
Vou colocar o mesmo nome, só que na interface 4. Device Specific, o meu IP. Esse daqui não precisa ter o Tunnel Interface habilitado, como eu mencionei antes. QoS, Shaping Rate, eu vou deixar tudo 100 para a gente poder ganhar um pouquinho de tempo. MTU. MSS. E aqui a gente vai colocar o nosso T-Lock Extension. Você pode colocar ele globalmente se você for só usar para esse para esse cara, para esse device específico, ou se você tiver um template em geral, você vai usar como device specific e aí você vai ter que colocar lá na CLI variables. Eu vou colocar como device specific. Bom, beleza, eu tenho aqui a minha o meu SPF para falar para fora, a minha interface da VPN 0 GB com ISP, a subinterface GB2, a subinterface criada aqui, a interface física GB4 e a subinterface criada aqui. Deixa eu ver se eu não estou esquecendo mais nada. Eu tenho que criar uma rota estática nesse cara aqui, a rota default, mas eu vou fazer depois que a gente colocar esse cara para funcionar, tá? Vamos fazer o primeiro teste. A gente vai tentar fazer o attach desse cara aí, do router 3, dentro desse template e ver se vai dar certo. Attach devices, router 3. Vamos para cá. Não sei se é meu browser ou se é o vManager que está bem lento, mas hoje ele está um pouco lento. Detalhe importante, tá, galera? Toda vez que você for colocar essas configurações aqui, é bom você ter anotado o que você tem de um lado para o outro, tá? Por exemplo, eu já fiz essa configuração antes, mas eu não sei de cabeça o que é o que, quais são os blocos que eu coloquei nesses caras. Então eu vou pegar aqui do Show Interface Brief do outro cara. Então você pode ver aqui, por exemplo, esse daqui tem a interface física, a subinterface, é tudo bloco /30 e eu vou colocar igual aqui, tá? Então, por exemplo, esse primeiro cara aqui é a interface 4.100. A interface 4.100 vai ser esse cara, só que o final 2, 199.2.2. Esse cara aqui, ó, 199.0.2.2/30. Eu tô colocando /30, mas pode ser qualquer rede local aí, 192.168, alguma coisa que você quiser, não tem problema. Aqui o T-Lock Extension, qual que é a interface que a gente vai fazer o T-Lock Extension? Como você pode ver aqui, eu já coloquei o Gigabit Ethernet 1 e é essa interface que você vai colocar, que você vai estar estendendo para o router 2 aqui, tá? Então você tem que colocar o nome da interface certinha que você está fazendo o T-Lock Extension. Próximo IP da interface Giga2.100, que é essa daqui, 192.199.0.4.2 vai ser no meu caso, 199.0.4.2/30. Mesma situação para a interface física aqui. Esse daqui é a interface física, eu tinha colocado 991 final 1.2. Aqui um shape rate aqui básico de alguma interface que eu esqueci de tirar. Vou colocar aqui. E aqui Giga 2, interface Giga 2 vai ser o que? Giga 2 vai ser 199.0.3.2. 199.0.3.2. Shaping rate. E vou dar um update. Aqui a gente pode fazer
o config diff para ver o que vai mudar nessa configuração. Beleza, vamos ver aqui o config diff, side by side. Color está mudando aqui da minha interface de transporte, que é aquilo que eu tinha comentado. A subinterface Giga 2.100 está sendo criada. Color MPLS, o túnel. Os policy shape aqui que eu já tinha retirado anteriormente, eu coloquei de volta. Gigabit Ethernet 2 aqui sendo criada, interface física. A subinterface aqui também. Mesma coisa para a interface 4. Alguns túneis aqui, mas é isso daí que a gente precisa configurar. Então tá bem ok. Começou aqui o push para o meu router 3. Se tudo der certo, ele vai demorar um pouquinho aqui, mas ele vai aceitar essas configurações que a gente colocou. Beleza, galera? Parece que deu tudo certo aqui, o primeiro push. Vamos dar uma olhadinha aqui como é que ficou as configurações desse router. Deixa eu abrir aqui. Se ele continua com minhas controls connections up, então quer dizer que ele funcionou, senão ele ia fazer o rollback dentro de 5 minutos. Já tenho as minhas interfaces aqui. Deixa eu pingar o outro lado das subinterfaces. 199.4.1. Beleza, tá pingando. E a outra vai ser o 2.1. Beleza, já tenho aqui as minhas configurações, as minhas entradas no ARP do outro lado. Então, teoricamente, tudo ok. Agora, o que vai faltar aqui? A gente vai vir aqui nesse device. Deixa eu só dar uma olhadinha qual que é a minha VPN 0 aqui. BR CSR 1000V VPN 0. Tá. Deixa eu dar uma olhada. BR CSR 1000V. Esse cara aqui. Eu tenho um outro device aqui. Deixa eu dar uma confirmada. Eu tenho o router 1 também dentro desse template. Então eu vou criar aqui algo semelhante do que eu fiz aqui nesse VPN site 400. Deixa eu ver como é que tá esse cara aqui. Talvez eu consiga até usar esse cara aqui, ao invés de ficar criando mais um template, subtemplate aqui, um feature template. O que eu preciso aqui são esses caras aqui com 2 next hoops. Beleza, eu posso usar esse cara aqui também sem problema. Então, só para explicar, tá, galera? Eu vou pegar esse cara aqui, eu vou dar um edit. Ele tem, deixa eu mostrar de novo aqui, que eu acho que eu mostrei muito rápido. Eu vou colocar aqui esse cara aqui, que é o site 400. O que ele tem configurado aqui? Dentro da minha VPN 0, eu tenho uma rota default apontando. Deixa eu mostrar aqui rapidinho. Eu tenho uma rota default apontando para esse next hop aqui, e aqui eu setei os meus IPs dos meus next hop para essas rotas default. Por exemplo, eu estou adicionando 2 rotas default, uma que vai ser a saída desse cara para o ISP, e a outra vai ser do meu T-Lock Extension para o MPLS, para ele conseguir fechar esse túnel, tá bom, galera? Então eu vou usar esse cara aqui, e aí eu vou dar um update agora. Ele vai pedir para eu colocar os campos novos de next hop, né, das rotas default. Nesse caso aqui vai ser a minha
subinterface, o IP da minha subinterface 192.199.0.4.1. Vamos lá. Ele vai pedir aqui, ó, o meu next, o outro next hop address, que vai ser esse 199. Deixa eu só confirmar, porque ele vai desse lado para cá, ele vai ter uma rota default diferente, ele vai ser da interface Giga 2, que é o 4.1, isso mesmo, tá certinho. 199.0.4.1. E vou dar um update aqui, não tenho mais nada para colocar. Ele só vai alterar essa segunda rota default, e aí a gente já pode dar uma olhada e testar o nosso T-Lock Extension. Beleza, galera, ele já fez já completou aqui o push do template e já está feita a minha configuração. Vamos dar uma olhadinha como é que ficou agora. Esse é o meu router 3, já foi feita a configuração. Show SD-WAN Control Connections. Deixa eu aumentar aqui para vocês verem. Eu já tenho Control Connections criado para os dois transportes que eu tenho configurado aqui, que é o Biz Internet, o MPLS. Um segundo aqui para Biz Internet, outro MPLS e outro Biz Internet para as controllers diversas aqui, tá? Tanto para o vSmart quanto o vBond e para o vManager. Deixa eu dar um Show SD-WAN BFD Sessions. Vocês podem ver aqui, eu tenho as minhas BFD Sessions up pelo Biz Internet e pelo MPLS para o site 4444, para o System IP, na verdade, que é o meu site 200 aqui, tá? Então, teoricamente deu certo. Deixa eu pegar aqui e dar uma olhada nesse router, como que ele está fazendo essa comunicação. Vamos clicar aqui no router 3. Clicar em Troubleshooting, Simulate Flows. Vou selecionar a VPN 1, minha interface Giga 3. Destination vai ser o 10.10.10.1, que é a interface de LAN do site 200. Aqui, Advanced Options, eu vou colocar todos os paths disponíveis. E agora eu já estou utilizando aí tanto o Biz Internet como MPLS para chegar nesse cara, tá, galera? Se eu tirar aqui o All Paths, ele vai preferir um dos caminhos apenas. Ele vai entrar naquele quesito de escolha do MP Best Path. E, galera, é exatamente isso que vocês precisam ter em mente, tá? Se vocês seguirem esse tutorial aqui, vocês vão conseguir fazer essa configuração funcionar tranquilamente. Você vai ter alguns ambientes que pode ser que você tenha mais de um transporte. Se não me engano, o LTE não funciona com T-Lock Extension. Que mais? Por exemplo, um ambiente que você tenha 2 MPLS e um ASP aqui, então você vai precisar de mais uma subinterface aqui para poder criar esse T-Lock Extension, esse transporte a mais, né? Para você ter 3 transportes aí de redundância. Que mais? Isso daqui você vai precisar ficar de olho no seu ambiente, né? Quando você finalizar as configurações, você tem que sempre monitorar essas interfaces e garantir que elas vão estar configuradas de forma correta, porque senão você perde a redundância das caixas ou dos ISPs aí nessa configuração, tá bom, pessoal? Vídeo rápido aí, vou tentar dar uma editada para não ficar tão longo. E qualquer dúvida aí, galera, pode colocar aqui nos comentários que eu tento responder e tento ajudar, tá bom? Valeu, abraço!